Respondendo aí a um inscrito do canal, o Vinícius243, vou falar, ele perguntou sobre quantos níveis existem, né? Respondendo aí a um inscrito do canal, Vinícius243, meu amado, esse é os níveis, tá? Olá pessoal, bom dia, a graça e paz do Senhor Jesus para você. Bem-vindo a mais um Café com Jesus. Bom, eu estou fazendo esse vídeo aqui especial para responder a um dos nossos irmãos inscrito aqui no canal. Ele perguntou a respeito de quantos níveis existem, né? Do vídeo anterior eu falei sobre os 3 níveis da santidade de Deus, e aí eu fui fazendo ali a dissertação do primeiro, do segundo, do terceiro nível, e as características e as qualidades de quem vive no primeiro, no segundo até o terceiro nível. Então estou vindo aqui para acrescentar mais conhecimento em relação a esse mistério, em relação a essa revelação da Bíblia. Eu vou pegar aqui a Bíblia para ser mais preciso e mais claro na explicação. E a partir desse ponto eu vou acrescentar esse último vídeo. Inclusive existe, pessoal, um podcast. Eu não sei se eu coloquei o link desse meu podcast lá no Spotify. Eu falo sobre os 3 níveis, tá? Mas ele é em áudio, não é em vídeo. É um podcast. Eu vou deixar o link do meu podcast lá no Spotify aí embaixo, tá bom? Tem um bom tempo que eu não posto lá no meu podcast o áudio, né? Mas tem lá um áudio sobre esse tema, os 3 níveis da santidade de Deus, santificando o corpo, alma e espírito. Veja bem, preste atenção. Romanos capítulo 12, irmãos, Romanos capítulo 12 diz assim: olha esse mistério. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Preste atenção que Paulo está falando que nós temos que apresentar a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. Isso aqui são 3 níveis de sacrifício. 3 níveis de sacrifício, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século. Não se conforme com as coisas naturais, com as coisas da carne. Você não pode se conformar com as coisas da carne, com as coisas naturais, coisas físicas. Você não pode se habituar, se familiarizar, se acomodar com aquilo que é natural, porque quem vive no sobrenatural, porque quem é espiritual, não sente a necessidade de estar cômodo naquilo que é natural. Porque quem entende do Espírito, quem é do Espírito, entende as coisas do Espírito. Então é isso que está revelado aqui na palavra. Não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação, eu vou chegar lá, tá? Esse texto aqui, ele vem revelar sobre renovação da mente. Isso é espírito, não está falando de nada natural, é espírito, renovar a sua mente espiritual. Isso é um exercício para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem 3 vontades de Deus. Se você oferecer a Deus um sacrifício vivo, você vai experimentar a boa vontade de Deus. Se você descer mais um pouquinho comigo nessa revelação que eu estou trazendo para você aqui, e ofertar a Deus um sacrifício santo, você vai experimentar a agradável vontade de Deus. Mas se você descer mais um pouquinho comigo nessa revelação e oferecer a Deus um sacrifício agradável, você vai experimentar, você vai viver a perfeita vontade de Deus. Existem 3 tipos de vontade de Deus: a boa, tá? A agradável e a perfeita vontade de Deus.
Então existem 3 níveis de vontade de Deus, existem 3 níveis de santificação e existem 3 níveis de intimidade com Deus. Então, 3 níveis, corpo, alma e espírito. Existem 3 tipos de santificação: a santificação no corpo, a santificação na alma, a santificação no espírito. O corpo, ele tem necessidades físicas. Então, quando você tem necessidades físicas, o que você faz? Você vai e alimenta a sua carne, você alimenta o seu corpo. Ações que reverberam no corpo convergem no corpo. É no corpo. Agora, a alma, ela está ligada ao espírito, consequentemente também está ligada ao corpo. A alma é nossa consciência, nossa razão, nosso consciência, nossa psique. Isso é a alma. Então, quando você santifica o espírito, você está intimamente santificando a sua alma e santificando o seu corpo também. Então, existem 3 níveis. Quando se santifica o espírito, porque Deus é espírito, e eu já falei aqui no canal que Deus toda comunicação, todo contato, todo relacionamento que Deus faz com a sua natureza criada, homem ou mulher. Quando eu falo homem, não estou falando dele trazendo apenas o gênero masculino somente, não. Quando eu falo homem, eu estou falando a natureza, homem, mulher, o ser vivo, alma, consciente, vida, ser vivente. Homem consciente, racional. Então, quando eu falo homem, eu estou falando disso aí. Então, todo o contato de Deus com a sua natureza, vou falar assim que é melhor para ficar bem mais entendido. Quando Deus faz todo o contato de Deus com a sua natureza, sempre é no espírito, jamais e nunca será no corpo, sempre será no espírito. Eu falei também aqui no canal, tem um vídeo aí no canal que eu falo também, que quando Adão e Eva, antes de Adão e Eva caírem, eles eram perfeitos, eram seres santos, 100% santos, não existia pecado, não existia maldade, não existia malícia, não existia nada. Tudo isso que conhecemos hoje são heranças do pecado, é maldição trazida pelo pecado. O pecado trouxe essas mazelas para a natureza humana, o pecado trouxe essas mazelas para o mundo. Então, nós temos uma herança maldita. Essa herança é as ações na nossa natureza física, nossa natureza carnal. Deus, então, envia o seu Filho Jesus para quebrar a sentença que é paga por causa do pecado, que é a morte. A morte pede aquilo que é dela. E como é que ela encontra entrada? A chave é o pecado. Para que a morte encontre legalidade, ela precisa ter uma chave. E qual é a chave que vira a ignição para a morte eterna? É o pecado. Então, quando Deus ele se relaciona com a sua natureza, tá? Aqueles que se santificam no Espírito, Deus ele se relaciona sempre no Espírito e através do Espírito, com a sua natureza. Deus jamais vai se relacionar com o homem na forma física, porque Deus é eterno, Deus é Espírito. A adoração a Deus também, ela deve ser uma adoração espiritual. Então, explicando aí a um dos nossos inscritos em relação aos níveis de santidade de Deus. Nível de santidade de Deus são 3 níveis. Você precisa santificar o seu corpo, você precisa santificar a sua alma, você precisa santificar o seu espírito. Alma está ligada à mente, por isso que Paulo fala: renove a sua mente, santifique a sua mente, santifique a sua alma. Isso Paulo está falando aqui. Espírito, nós já sabemos. Aqui sobre a santificação, que é agradável a Deus. E quando fala do Espírito, é a perfeita vontade de Deus, que é a santificação do Espírito. Isso é perfeito, isso é alinhado com o Espírito Santo de Deus. Então isso é perfeito, não existe outro nível de santificação que seja tão perfeito para Deus do que a santificação do Espírito, tá bom? E aqui no livro de Ezequiel 47, tá? No livro de Ezequiel 47, o Espírito Santo também me deu uma outra revelação da palavra em relação a esses 3 níveis
também de santificação, tá, de Deus. Veja, saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, tá? Lá no calcanhar. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Veja que as águas estavam lá embaixo, no tornozelo dele, e depois as águas passaram para os joelhos. Águas pelos joelhos e águas pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar. Veja que existem 3 níveis. 3 níveis. Primeiro, o nível de santificação rasa. Segundo nível, nível de santificação média, joelho. Terceiro nível, nível de santificação lombos. Água no tornozelo, seu nível de santificação, tornozelo, você vai viver experiências rasas com Deus. Até aí você consegue controlar. Então quem vive águas no joelho, você ainda também consegue controlar. Você controla a sua vida. Porque quem vive água nos pés, lá no tornozelo, é um nível raso de experiência, um nível raso de relacionamento com Deus. Você não vai ser muito cobrado por certas coisas, porque você vive um nível raso de relacionamento com Deus. Existem níveis, existem preços que você paga quando você vive relacionamentos de intimidade com Deus. Não tem como não haver um certo nível de preço a se pagar, porque todo relacionamento você tem que abdicar-se de alguma coisa, você tem que sacrificar alguma coisa, né? Porque senão você não consegue se viver. Da mesma forma com água, da mesma forma com Deus. A água, nível de relacionamento no joelho, refere-se a nível médio. Pessoas que vivem ainda relacionamento simplório com Deus. Níveis de sacrifícios básicos, sem muita cobrança, sem muito preço a se pagar. Vive uma vida tranquila. Você até aí consegue controlar certas coisas na sua vida, né? Muitas coisas você consegue controlar. É prazeroso. Pessoas que vivem no primeiro nível e no segundo nível de santidade, nível de relacionamento com Deus. É prazeroso. É cômodo você viver nesses níveis rasos de relacionamento e de intimidade com Deus. Agora, para quem vive no terceiro nível de intimidade, de relacionamento e de santidade, para essas pessoas, elas vivem num nível profundo de relacionamento com Deus. Assim como Elias, assim como Eliseu, assim como os profetas da Bíblia, assim como Moisés, assim como Josué, assim como Daniel, assim como Davi, que viviam em níveis de intimidade, níveis de relacionamento, níveis de presença de Deus, de companhia de Deus na vida deles constante. Não havia limites. Quando Deus aparecia, quando Deus se apresentava, quando Deus falava, quando Deus chamava, o atendimento era instantâneo. Então eu só mudei de lugar, irmãos, porque o meu vizinho, a minha vizinha está fazendo obra ali e a máquina está com barulho muito alto, então eu acho que vocês não vão conseguir me ouvir. Então vamos lá, continuando aqui para a gente encerrar. Veja que é muito cômodo, tá, permanecer em 2 níveis somente. Por quê? Nesses 2 níveis, tá, de relacionamento, de intimidade, é muito cômodo, é muito simples. A pessoa vive uma vida simples, uma oração simples, um jejum simples, ele vai para a igreja, ouve uma porção da palavra. Não é uma vida de consagração, não é uma vida de separação, não é uma vida onde você atende ao chamado de Deus para aquilo que Deus te direciona. Para quem vive no terceiro nível, não. Para quem vive no terceiro nível, essas pessoas que vivem no terceiro nível, elas vivem num nível constante de relacionamento com Deus. Elas vivem num nível constante de busca. Elas são caçadoras de Deus. Elas são caçadoras da presença, da glória de Deus na sua vida. Elas sentem a necessidade de santificação no corpo, na alma e no espírito.
elas já passaram pelo período de teste, elas já passaram pelo período do primeiro nível, do segundo nível. Agora Deus aparece para elas e chama elas para descerem mais fundo no rio. E quando você desce no rio mais profundo de Deus, você terá revelações que Deus não revela para ninguém. Você ouvirá a voz de Deus da forma que ninguém mais ouviu. Você terá subidas de níveis, de picos elevados, de expectativa, de atendimento daquilo que Deus quer para a sua vida, com mais sensibilidade, com mais rapidez, dos quais pessoas que vivem no primeiro e no segundo jamais viverão. Então, se você está no primeiro e no segundo nível, tenha a certeza que a sua hora vai chegar. O momento de Deus aparecer para te levar mais profundo no rio de Deus vai acontecer. O mais importante de tudo que eu falo aqui, não desprezando, não sendo por menor, é que você precisa viver a expectativa do chamamento de Deus. A qualquer momento, Deus vai aparecer para essas pessoas. Não existe pular etapa. Deus respeita etapas. Não tem como você sair do primeiro nível para o terceiro nível. Não tem como você sair do segundo nível para o terceiro nível sem você ser testado por Deus, sem você ser aprovado por Deus, sem você ter na sua vida experiências com Deus, porque existe um testemunho que é necessário contar para a edificação do corpo, para a edificação da alma e para a edificação do espírito, para a edificação da igreja. Pessoas precisam ver a glória de Deus sendo manifestada por causa de Deus, não por causa de você. Então entenda, a qualquer momento Deus vai aparecer para você, para te chamar, para você descer para o terceiro nível deste rio de intimidade, de santidade, de relacionamento com Deus. Tá bom? Então, querido, guarda esta palavra, compartilhe com alguém, se inscreva aqui no canal e se você quer saber mais sobre isso, me escreve aí, igual o nosso irmão inscrito aí escreveu, tá bom? Inscreve para mim que eu falo mais sobre isso nos próximos vídeos. Deus abençoe você, paz e prosperidade, e eu te encontro no próximo Café com Jesus. Tchau, tchau.